Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, inicialmente quero mandar um forte abraço aos moradores da Barra do Corda, no Maranhão. Faço esse registro que recebi um telefonema de lá ao meu gabinete dizendo que estavam me assistindo na tarde de hoje. Por isso quero mandar um fraterno abraço ao povo lutador, trabalhador do estado do Maranhão, que eu tanto respeito. Senhor presidente, disse a Vossa Excelência que hoje sentia que ia fazer um dos mais importantes pronunciamentos de toda a minha vida pública. Passei pelo parlamento estadual, fui líder de tantos governadores, fui líder tantos anos do meu partido, mudei apenas uma vez de partido em todos meus quase 30 anos de mandato, mas nunca estive tão preocupado como esta semana. Vim de uma família pobre, senador. Não tive a oportunidade, ainda jovem, de lutar contra a ditadura. Mas sou um dos mais profundos defensores da democracia. Vim de uma família pobre. Vim do Marajó. Meus pais eram taberneiros, pobres, como vê Vossa Excelência. Coloquei na contracapa do livro em que contam parte da minha história. TV Senado pode mostrar ao povo brasileiro, esta câmera, ao povo brasileiro, os meus irmãos, numa rua em Salvaterra, aqui minha casa, de barro, uma porta, uma janela, os meus irmãos, eu, minha irmã Ivone, já falecida, meu irmão Walter, meu irmão Valdir, já falecido, e meu irmão Valmir. Aqui, numa escola pública, com 12 anos de idade, foi a época em que transferi para a capital do estado. Minha vida pública começou há 27 anos atrás. Nunca perdi uma eleição. Nunca. Fui uma vez acusado. Há 7 anos atrás, um promotor, dizia o promotor que há 7 anos atrás eu cometi uma irregularidade de não ter visto a prática de uma falsificação de assinaturas numa folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que eu tinha sido presidente. Deixei sem críticas. Não vi nesta tribuna nenhuma vez criticar o promotor público. Nenhuma. E sabia eu das causas que levaram o promotor a tentar me ferir. Por eu, como ter sido presidente da Assembleia, a esposa dele trabalhava na Assembleia, emprestada para a presidência da República, não participou do concurso público que eu não admitia contratados, fiz o concurso público, ela não participou e queria ter o mesmo direito dos que participaram e eu demiti. Por isso ele quis a vingança. Deixei o processo correr normalmente de improbidade contra a minha pessoa. E no final, eu recebi a seguinte notificação. Em relação aos envolvidos Mário Couto e sua filha, Silene Lisboa Couto, que hoje é deputada, olhe como ele quis atingir, e sua secretária, face à ausência de evidências de que tenham participado ou beneficiado de atos praticados, notificados,
Bem ainda, considerando a ausência de provas que tenha agido com dolo, rejeito a ação de improbidade administrativa, considerando que não ficou provado nos autos qualquer ato de ofício dos mesmos bem administrativa, considerando que não ficou provado nos autos qualquer ação de ofício, bem como qualquer, não há evidência de participação omissiva, própria ou imprópria, na esteira dos argumentos, entendimentos jurisprudenciais que permeiam esse, determinando a exclusão dos nomes dos mesmos. Nem aceitou a acusação. Nem aceitou. Este é o resumo da minha vida pública. Nada. Brasil, não adianta tentarem acusar. Se eu tivesse alguma coisa na minha vida pública, eu não diria o que digo hoje aqui. E vou provar por que agora. Por isso eu disse que é um dos mais importantes pronunciamentos feito por mim na minha vida pública de 27 anos. Não tenho nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. Nenhum. Nenhuma acusação no Supremo Tribunal Federal. Nenhuma. E eu bato aqui e bato aqui, no peito, e digo àqueles que querem me impedir de falar aqui, procurem que vocês não vão achar. Por que eu fiz esse pronunciamento agora? Senhores brasileiros, brasileiras, paraenses do meu querido estado de Nossa Senhora de Nazaré, a qual eu ando com ela neste paletó, porque eu tenho certeza que ela me acompanha nos meus momentos difíceis e bons. Brasil, há pouco tempo atrás, brasileiros, o Supremo Tribunal Federal e alguns amigos meus diziam assim: não faça este pronunciamento, é o fim da carreira de Vossa Excelência. Que seja, que possa ser, mas eu não me posso omitir de fazer este pronunciamento numa hora tão crucial em que vive a minha pátria, em que eu olho para Cristo e olho para Rui, em que eu olho para a minha bandeira querida e vejo lá a palavra, a frase, ordem e progresso. Eu tenho que ser, neste momento, brasileiro, patriota, externar o que eu estou vendo, o sentimento do que está acontecendo nesta nação brasileira. Eu disse aqui, eu falei aqui, a Folha de São Paulo publicou: senador oferece o seu mandato se os mensaleiros forem presos. Depois do julgamento, alguns colegas me cobraram e disseram a mim: olha, você disse na tribuna que oferecia o seu mandato se os mensaleiros não fossem presos. Eles foram presos. Eu disse: é verdade, mas eu vou esperar o final desta batalha. Se no final eles realmente forem presos, eu vou renunciar ao meu mandato de senador. Pedir desculpa ao povo do meu Pará, que me deram mais de 1,5 milhão de confiança. Vou decepcioná-los, mas eu tenho que fazer, pela minha palavra. Ora, os condenados, Dirceu e companhia,
foram condenados por crime e por improbidade. Aquilo que aconteceu alguns meses atrás, a condenação do crime, eles foram condenados e chamados de criminosos há poucos meses atrás. Agora, meu amigo, brasileiros e brasileiras, acreditem no que eu vou falar. O Supremo Tribunal Federal disse que o que ele tinha dito anteriormente não era verdade, que eles não praticaram crime nenhum e absolveram os bandidos. E eu ganho a aposta. Brasil, aonde nós vamos parar, Brasil? Era o último poder que nós tínhamos na mão, brasileiros. Se fosse outro, eu aqui parabenizava a Dilma pela primeira vez, pela sua inteligência. Inteligência de mar. Mas ela foi esperta demais, Brasil. Ela foi esperta demais. Podem muitos brasileiros até não estarem entendendo o que eu estou falando. Porque eu não aprendi muito na vida. Eu sou apenas formado em administração de empresas. Eu vim, como vocês viram, de escolas de palha e barro. Eu fiz um primário péssimo naquela época. Então, eu não sei ser prolixo, eu falo a língua do povo. Eu falo melhor do que o português, eu falo nenhuma língua, mas eu falo a minha língua, que é o dialeto marajoara. Esse eu falo muito bem. Foi lá que eu me criei, que as minhas raízes estão lá. Mas, brasileiros, para vocês entenderem, nós temos 3 poderes constituídos pela nossa Constituição Federal: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo é a Dilma que manda, o Legislativo é a Dilma que manda, mas o Supremo Tribunal Federal, a Dilma não mandava. Quando aqui o Senado queria votar contra o povo, nós tínhamos o Supremo para chegar lá e o Supremo decidir a favor do povo. Esta era a minha segurança maior. Esta era a causa que mais fazia com que eu pudesse permanecer com a cabeça em pé neste Senado Federal. Mas a Dilma aplicou uma rasteira violenta na nação. Ela esperou se aposentarem 2 ministros para que ela pudesse colocar, a gosto dela, 2 que iriam fazer a diferença na votação. Aí ela ordenou, dei agora uma pena bem pequenina para os meus afilhados. Não mexam muito com meu querido Dirceu, nem com meu querido Genuíno. Dei apenas uma pena em que eles possam ficar em casa. E aí, pasmem, senhoras e senhores, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás do que ele próprio tinha dito em meses anteriores. Absolveu os criminosos. A pátria estarrecida a ler os jornais. Vou ler, presidente.
e lhe falo sinceramente, caíram minhas lágrimas quando eu li essa reportagem do J.R. Guzzo na revista Veja. As lágrimas caíram. Porque se existe alguém apaixonado por esta pátria, está aqui um. Se quiserem fazer qualquer teste, eu me submeto. Tenho verdadeira paixão pela minha pátria. A minha pátria não tem mais poderes. Todos os poderes estão na mão da presidenta. Manda lá, manda aqui e agora manda no Supremo Tribunal Federal. Este é o mais importante pronunciamento da minha vida, porque eu sinto que existe uma formulação da presidenta para que ela faça deste país não um país democrático, mas um país que obedeça às suas ordens. E isso se chama ditadura branca, porque o povo não sente. Mas o que se votar aqui, o que se votar na Câmara, ela pode imediatamente derrubar usando o Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa imediatamente levantou, aquele homem sério, honesto, levantou e disse que ia pedir aposentadoria. Não faz isso, Joaquim. Não faz isso, eu te peço pela pátria, pela nação brasileira. Não deixa o Supremo Tribunal Federal. O homem se decepcionou. O homem está sentindo o que estão armando por trás de tudo isto. Olha esta frase deste jornalista. A imprensa é o nosso único amparo agora. É o único poder de fiscalização. Porque este aqui não fiscaliza mais nada. Este aqui vive em troca de favores que a presidenta dá. São poucos os senadores brasileiros de verdade. Muitos vivem em troca de favores. Mas sei que até dentro do próprio PT tem senadores que não se rendem e que amam a pátria. Diz o jornalista, destruir o Supremo Tribunal Federal é destruir a pátria. País sem Supremo é país sem lei. E país sem lei não é mais nada. Apenas um ajuntamento de gente submetida à vontade da mais forte. Presidente, eu queria um obséquio de Vossa Excelência neste momento. Neste momento em que me toca profundamente o coração, presidente, que eu sei que o país perdeu a moralidade, presidente. Eu sei que agora nós estamos na mão da presidenta da República. Eu sei que a qualquer momento ela pode fazer o que quer. Então, presidente, eu peço que Vossa Excelência acione nesta minha emoção, faça esse obséquio a mim. Eu quero mostrar à nação brasileira a importância deste discurso na tarde de hoje. Bata a campainha. Faça um minuto de silêncio para mim. Eu quero fazer no meu pronunciamento um minuto de silêncio em represália ao que aconteceu. Faça, presidente, que eu quero baixar minha cabeça e calar a minha voz. Faça, presidente, eu quero baixar a minha cabeça
e calar a minha voz, não por exibicionismo, não por jamais, presidente, nunca fiz isto aqui, nunca fiz na minha vida isto aqui, mas eu tenho que chamar a atenção da pátria. Este é o momento crítico para a nação brasileira. Acabaram com o Supremo Tribunal Federal. Agora a Dilma tem 6 votos e o povo tem 5. A Dilma tem 6 e a nação brasileira tem 5. Faça, presidente. Vossa Excelência tem o direito de ficar em silêncio durante 1 minuto que eu vou lhe dar. Ficarei, presidente. Ficarei de cabeça baixa. Presidente, vou descer da tribuna. Constrangido, magoado, decepcionado, extremamente decepcionado. Eu esperava tudo da Dilma, que ela fizesse os brasileiros comerem rato. Olha, nação, vou mostrar mais uma vez. Os brasileiros comendo rato no Piauí. E aí, disseram a mim, mas ratos, já vou descer, presidente, mas ratos, não é rato, não come rato, brasileiros, não foi uma pessoa, aqui, uma pessoa salgou os ratos, colocou no giral para comer todos os dias, porque está passando fome. Ela dá a Bolsa Família de 100, 150 reais, que não dá para comer a inflação que ela colocou no Brasil, que é galopante. E eles mentem e dizem que não tem inflação. Ainda agora eu ouvi um orador aqui do governo, um senador da República. Isso me traz um constrangimento monstruoso, dizendo que a oposição tem inveja e ódio. Inveja e ódio de quê? Inveja de uma ditadura conspirada, sem o povo sentir? Inveja de fazer os brasileiros comerem ratos? E aí eu fui consultar uma nutricionista para saber se eram realmente ratos. Não, estão duvidando da minha palavra. Alguns petistas passaram o e-mail para mim dizendo que é mentira minha, porque eu costumava mentir na tribuna. E eu então fui buscar uma nutricionista. Apesar de ser um rato, contrato é contrato, mas eu não vou abusar de Vossa Excelência. Apesar de ser um rato que come sementes, frutas e vive em ambientes limpos da mata, o rato rabudo também vive perto de comunidades rurais, onde o saneamento é precário. Por isso, eles não diferem dos nossos conhecidos ratos. Ratazanas devem ser vetores de inúmeras doenças. Os moradores, quando caçam, podem se infectar dentro da casa quando limpam e tratam do rato para comer. É isso, Dilma. Tu estás oferecendo ao povo brasileiro a ditadura e a fome. Presidente, peço para Vossa Excelência e comunico a Vossa Excelência que vou pedir, porque sempre que faço uma denúncia deste nível, e só me permita ler, fundamentado no preceito artigo 222 do Regimento Interno da Senado Federal, requeiro o voto de aplausos ao jornalista José Roberto Guzzo, mais conhecido como J.R. Guzzo, diretor editorial do Grupo Exame e o colunista da revista Exame Veja, pela brilhante matéria vinculada na revista Veja, edição do dia 12 de março de 2014, sob o título de Dose em Dose, quando faz alusão às preocupantes nomeações de ministro do Supremo Federal e demonstra que o Partido dos Trabalhadores agora conta com 6 dos 11 ministros, os quais resolveram, no caso do Mensalão, desconsiderar o crime antes reconhecido de formação de quadrilha, alguns condenados, infelizmente, pela própria corte que se dispara.
desta tribuna. Meu dedinho já está acostumado aqui. Falhou, eu... Eu já lhe dei 28 minutos. Mas Vossa Excelência é bondoso. Tá? Presidente, desta tribuna, dizendo a Vossa Excelência que você é um dos petistas que eu respeito. Dessa tribuna, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência, como sempre faço, vou fazer o pedido de uma comissão parlamentar externa de senadores para verificar a situação de misérias ao ponto em que as pessoas chegaram da fome e o absurdo de comer errados. E dizer a Vossa Excelência, quanto aos aposentados, a minha indignação, presidente, profunda indignação, de ver o atraso, já não basta a miséria em que vivem os aposentados brasileiros, presidente. Ainda atrasa o pagamento dos aposentados brasileiros. Brasil, os aposentados vivem na miséria neste país. E agora a Dilma resolveu não pagar mais os aposentados. Está atrasado o pagamento dos aposentados deste país. Enquanto tu, Dilma, gasta numa diária em Nova York 26 mil reais. Obrigado, presidente.